Graças a Deus, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Precioso podermos adorar com liberdade sua presença, adorar sem restrição, saber que você está posicionado nesse tempo, você veio nesse tempo para adorar a Deus em espírito e em verdade. Filhos de Deus predestinados desde antes da fundação do mundo. Escolha de quem? Ele escolheu. Somos escolha sua. Não foi vós que escolhestes a mim, disse ele. Eu escolhi a vós. Adão, Adão, onde tu estás? E nós vimos que o Filho do Homem veio buscar aqueles que ele havia perdido. Somente quem estava perdido nessa terra eram os filhos de Deus. Os filhos do diabo não estão perdidos, eles estão no lugar deles. Mas, na dimensão deles, o tempo. Mas o Filho de Deus está perdido aqui, então Deus, o Filho do Homem veio buscar aqueles que ele havia perdido. Aquela grande mãe águia nunca foi atrás de galinha no galinheiro. Ela foi atrás daquela águia, identificar-se com aquela águia. Ela era parte do selo, do plano, aquela águia no galinheiro era outra parte. Então Jesus vem buscar aquela parte que foi tirada dele no Calvário, que foi gerada de água, sangue e espírito. Vocês conhecem isso? Isso traz o mistério do novo nascimento para nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão conosco, nos visitando essa noite. A irmã está com a irmã Adriane. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O irmão Liliane, né? Irmão Carlos. A irmã Karine, irmão... Não são visita, né? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Tem alguém que eu esqueci aqui? Não, né? Então tá bom. Que Deus os abençoe. Muito bem. A escritura que eu quero usar nessa noite está em São João, capítulo 16, a partir do versículo 1. São João 16, a partir do versículo 1. Enquanto vocês já deixem suas Bíblias abertas aí, eu só queria reforçar o aviso. Aqui está todo o plano elaborado para a excursão a Criciúma. Está todos os dados aqui. Eu citei na terça-feira, mas alguns irmãos não estavam, então eu fiquei de passar isso de volta. Uma excursão que vai ser feita dia 25 de fevereiro de 2017 pelos irmãos de Joinville. Os irmãos de Joinville estão organizando isso, o irmão Carlos Chiarelli. Então ele me passou que haveria 15 lugares e inclusive já está tudo programado com o hotel junto. Então, deixa eu ver se eu acho o preço aqui. O custo da passagem por pessoa é R$140, certo? Por pessoa. E o hotel para solteiro, dividido em dois, dá R$120, dá R$60 para cada um. E o casal, eu espero que está aqui anotado, para aí. 140 o casal. Então vai ter 2 pernoites. A excursão vai ser no sábado. Segunda-feira é feriado de carnaval, não sei se aqui, mas eles estão contando com isso. Na verdade vai ter uma reunião sábado à noite. E reunião domingo e segunda, se eu não estou enganado. Mas eu vou deixar esse plano de viagem aqui, programação de hotel, vai ficar à disposição ali na secretaria, para quem tiver interessado, ou se você quiser ir com o carro e só utilizar o hotel, isso tem que ser, entrar em contato com o irmão Carlos, e quem desejar e achar lugar na excursão ainda, tem que dar R$50 de entrada, adiantada até o dia 30 desse mês. Então aqui tem, o irmão Carlos botou várias informações. Eu tinha aqui um papel aqui que eu tinha escrito, não sei se ainda está aqui, mas tudo bem. Eu tinha simplificado, né? Então vai ficar ali à disposição, na secretaria. Eu vou pedir que o irmão Devaldir cole isso ali no vídeo da secretaria, para estar à disposição de todos ali. Quem deseja, a respeito de hotel, a respeito de saída da excursão, a respeito do preço da excursão, certo? Então vai estar à disposição
ali na secretaria. Os irmãos que estiverem interessados, por o irmão Ney, o irmão Devaldir, para maiores detalhes, certo? Outra coisa que eu também queria passar para os irmãos é a respeito do casamento do irmão Isaías e da irmã Juliane, do pastor Júlio ali em Joinville. A data do casamento é dia 11/12/2016. O horário do casamento é às 16 horas. O dia 11 vai ser um domingo. Então o casamento será no domingo à tarde. Então o local será Rudnick. Então o pastor Júlio abriu a todos, da mesma forma que foi feito o casamento do irmão Kevin. Certo? Se você deseja ir só para a reunião de cerimônia de casamento, será às 16 horas no domingo. Se você deseja participar da janta, no caso, então ele deixou aberto, convidar alguns e não convidar todos. A quantidade é muito grande, então a janta por pessoa será R$35. Então ele deixou aberto para todos. Então, cada um contribuiria com o seu jantar. Então, o jantar é R$35. Crianças de 0 a 5 anos não pagam. Criança de 6 a 10 anos pagam R$17,50. A metade, no caso. E é para confirmar até o dia 19, ou melhor, dia 15 de novembro. Então, a confirmação é até dia 15 de novembro. E o pagamento é até dia 7 de dezembro. Então isso aqui vai ficar também, eu vou mandar o irmão Ney imprimir isso corretamente ali e colocar ali à disposição dos irmãos que querem estar lá, querem participar, como nós fizemos no casamento do Kevin. Então eu acho que vale a pena a gente se esforçar para estar lá, para termos um companheirismo, certo? Para agraciarmos eles com nossa presença, isso é muito importante. Então isso aqui também vai ficar à disposição ali na secretaria, o irmão Ney vai imprimir isso e vai botar ali, correto? Então quem desejar tanto a excursão como participar do casamento, vai estar as informações ali. Se você deseja participar, vamos nos adiantar, não vamos deixar para a última hora, não ficar, chegar no último dia, eu quero participar. Muitas vezes não vai ter como, certo? Porque eles também têm que se organizar, o irmão Carlos tem que se organizar com o pagamento da excursão, adiantar-se certa parte, o hotel também para garantir o hotel, o encontro em fevereiro lá, o tempo de carnaval, a cidade vai estar muito cheia, por causa que o carnaval de Laguna ali é muito procurado no sul, então o hotel vai estar em Criciúma e o encontro vai ser na cidade ao lado de Criciúma, dá cerca de 15 quilômetros de Criciúma, devido a melhores acomodações para o encontro. Então, você deseja, não deixe para a última hora, adiante-se nisso. E também o casamento, do mesmo modo, a confirmação e o pagamento da refeição. Amém? Está dado o recado. Muito bem, ao toque de somente crer, vamos abrir nossas Bíblias em São João capítulo 16. O assunto que eu quero pregar hoje ainda está ligado ao assunto que o Espírito Santo tem nos guiado aos poços, aos mananciais de água, como Isaac foi guiado aos mananciais de água do seu pai Abraão. Nós, do mesmo jeito, fomos guiados nessa era de volta aos mesmos mananciais que o profeta desta era, ele levantou como um padrão. Eu quero chamar-lhes a atenção para isso. A mensagem, cada mensagem é um padrão aonde o profeta cavou esses poços. Nós vamos ver, talvez você já observou, mas nos dias da voz do sétimo anjo seria revelado todo o segredo. Aí você fala, mas tem certa escritura que eu nunca vi ele usar. Mas você vai ver que aquela escritura que ele não usou já está ligada a uma que ele usou. Já está ligada. É como Pedro falou, o que está acontecendo aqui é Joel 2, 28. Correto?
Aí você pega Apocalipse 10, isso está ligado com toda a Bíblia. Então, você, mas ele não tomou tal escritura, tal livro. Aquele livro ali, ele está ligado com alguma coisa que ele já pregou. Então, essas partes de conexão seria feito nesse dia. Porque tem uma parte para a igreja fazer. Nós vamos ver que o profeta não revelou todos, ele veio para abrir a Bíblia de uma maneira especial e colocar de uma certa maneira, era o Espírito Santo fazendo isso, que muitas pessoas não podiam captar. Nós vamos ver que tem parte do livro que estava selado. O profeta deixou selado para esse dia, para ser aberto somente nesse dia. Tem uma parte do alimento que estava selado. Tinha uma parte do alimento que não era para aquele tempo e para aquela estação, era para outro tempo e para outra estação. Então isso foi selado, mas no tempo certo, no tempo certo que certo povo estivesse sobre a terra, nós seríamos ajudados por Deus, pelo mesmo Espírito, para ser participante deste pão, que não foi comido naquele dia. Amém? Vamos ler a Bíblia? Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesma hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Então, as inquisições, perseguindo e matando os cristãos, eles estavam dizendo que estavam fazendo um serviço para Deus. A idade das trevas, na era de Tiatira, e perseguições. Então, eles perseguiam e matavam em nome de Deus, pensando em estar fazendo um favor para Deus. Mas era a falsa vinha, destruindo a verdadeira vinha. Versículo 3: isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. E Jesus tinha falado, quem vê a mim, vê o Pai. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. Eu quero que você capte algo. Aqui é o ministério do Filho do Homem, falando para os filhos. Ele estava revelando algo que iria discorrer desde a primeira era até o final da última era. E aqui era o Filho do Homem se revelando. Ele estava dizendo, vamos ver que ele está dizendo que ele vai sair de cena, porque quando ele sair de cena, eles não vão ficar só. Porque muitos pensam que nós estamos só. Mas ele estava revelando um mistério, que ele iria sair de cena, mas eles não iam ficar só. Correto? E nós vamos ver que esse é o mesmo recado que o Filho do Homem nos deu nesta era. O vaso usado estará saindo de cena, mas o anjo do Senhor está no campo, caminhando, pelejando as batalhas, lutando por vós. Ele falou lá para os discípulos, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E antes de sair nesta era, ele falou, não vou deixar vocês órfãos, eu estou saindo de cena, mas tem um maior que ficará convosco. Vocês podem entender isso? Aqui era o Filho do Homem se revelando a eles, se mostrando, mas o Filho do Homem vai revelar algo para eles. Observe. E agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Observe, Jesus era ministério de um homem só. Jesus era o ministério de um homem só. Mas ele teria que sair de cena para que então fosse um povo ungido. Aí nós vemos 50 dias depois do Calvário, nós vimos
o Espírito Santo descer sobre quase 120 pessoas. Aquela unção que estava num homem só, agora ela estava se derramando 50 dias após o Calvário, no dia do Pentecoste, um ano jubileu, depois de 49 semanas, no 8º dia, no primeiro dia da semana, que era o dia 50, que foi o Pentecoste, que era a festa do grão, que era a festa da colheita. No Calvário foi um grão plantado, mas no Pentecoste era o grão aparecendo novamente. E o Filho do Homem estava anunciando: estou saindo de cena. É um homem ungido, mas agora será um povo ungido. Ele falou: voltarei para vós, vocês não ficarão só, não vou deixar vocês órfãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você ama isso? Aleluia! Vamos continuar a leitura aqui. E quando ele vier, observe: todavia digo-vos a verdade, versículo 7, deixa eu concluir aqui, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-vou-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Por que temos tanta mudança na vida das pessoas agora? Porque no tempo do profeta, que estava sendo aberto selos, curas, sinais, não havia mudança na vida das pessoas. Eu prego 30 anos, as irmãs continuam cortando seus cabelos. Por que não havia mudança? A unção estava só sobre um homem só. Ele via, quanto mais ia abrindo a palavra, mais muitas pessoas estavam andando para trás. E elas iam para o culto somente atrás de sinais, de curas, de libertação, de bênçãos. E aquilo não fazia efeito na vida delas. Mas por que agora, 50 anos depois, você vê que a palavra está fazendo tanto efeito na vida de homens e mulheres, de jovens? Por quê? Porque realmente ele cumpriu a promessa, ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo. Era um homem ungido. Observe aqui a repetição do ministério do Filho do Homem. Pedro, quando estava com Jesus, curava os enfermos e expulsava demônio, mas era medroso. Foi usado por Satanás. Numa reunião, ele falou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Foi dada a chave do reino do céu para ele. São Mateus 16, 13 em diante. E logo no versículo 21, Jesus falou: ó, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos anciãos, dos fariseus, e será morto, e ressuscitará ao 3º dia. Ele tinha acabado de ser usado para dizer que Jesus era o Cristo, e ele tinha recebido uma revelação, tinha recebido as chaves do reino na mão. E logo após ele falou: bem, já que eu estou em ascensão, já que eu sou o homem da chave, ele falou assim: Senhor, não permita que te aconteça isso, não permita que tu seja entregue na mão dos anciãos para morrer. Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás. No mesmo culto ele foi usado por Deus e usado pelo diabo. Por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo ainda. Para trás de mim, Satanás, que me serve por escândalo, só conhece as coisas dos homens e não sabe as coisas de Deus. E Pedro, Jesus repreendeu aquele espírito nele. Pedro era um filho de Deus. E talvez Jesus falou e ele não ficou magoado. Ele falou: repreenda mesmo, Senhor, onde é que está ele? Mas observe, no mesmo culto. Por que isso acontecia? Porque a unção estava só sobre o Filho do Homem. Mas ele falou: mas a hora que eu partir, eu vou voltar para vocês. Qual é a promessa para essa era no ministério do Filho do Homem? Estou saindo de cena, um homem ungido será um povo ungido. Enquanto o Espírito Santo estava com Pedro era um covarde, Pedro era um medroso, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas a hora que ele recebe a unção no Pentecoste, ele foi encarando tudo. Encarou açoites, encarou perseguição, encarou o sinédrio, encarou os sacerdotes, encarou até uma crucificação de cabeça para baixo. Porque a unção agora estava nele.
Mas quando Jesus estava em carne humana, a unção estava só em Jesus, então Jesus estava com eles. Mas no Pentecoste, Jesus estava neles. Eu não quero Jesus apenas comigo, eu preciso de Jesus em mim. Aleluia! É isso que nós precisamos para ter a diferença. E por isso que naquele dia do profeta não havia mudança na igreja, porque a unção era só sobre um homem só. Mas agora, eu creio que ele amaria pregar para essa igreja. Eu creio que ele amaria ver o porte das irmãs. Observe, por quê? A profecia. Aleluia. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Eu falei para os irmãos na sexta-feira, graças a Deus que eu não dou conta de convencer ninguém. O fulano, tu não conseguiu convencer o camarada lá? Não, falei, ainda bem. Deixa que o Espírito Santo faz isso. Pregue a palavra, sai de cena. Deixa o Espírito Santo convencer, porque a hora que ele convencer, ninguém mais desconvence. Tem essa palavra? A hora que ele convencer, ninguém mais desconvence. Irmã Tatiane, tem essa palavra, desconvencer? Irmã Rosemary? Tem não? São professores. Desconvencer não, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Se não tem, bota lá no dicionário. Então quando o Espírito convence, ninguém mais desconvence. Agora, se é o homem convencendo, qualquer um rouba aquilo da cabeça da pessoa, da vida da pessoa. Por isso eu fico tranquilo, eu descanso. Deus colocou um descanso na minha alma tão grande. Deus falou, pregue em tempo e fora de tempo, e deixa que eu convença. Ele é tão poderoso para usar o evangelista para pregar, e o mesmo Espírito que prega vai lá e convence a pessoa. Isso é verdade. Esse é o efeito pomba, é o efeito do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. A minha alma está incendiada. A sua está? Oh, que coisa. Quando ele vier convencer ao mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me verei mais, não vereis mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado, Satanás. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Observe, o Filho do Homem estava encarnado, tinha uma parte do alimento que estava selado. Eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem saber agora. Não tinha estrutura. Por que as pessoas não puderam captar a abertura, selos, trovões? Era um alimento selado para aquele tempo. Era um alimento fora de tempo e fora de estação. Observe, a unção estava só numa carne só. Estava só no Filho do Homem. Sétimo anjo. Aqui a unção estava só sobre o Filho do Homem. Eu tenho muito para dizer para vocês, mas tem uma parte de pão que está selado. Ainda está selado de alguma forma, mas seria pão no tempo certo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Precioso Jesus, Pai Santo, nesta tarde, nesta noite, mais uma vez estamos aqui, Pai. Senhor, como aquela águiazinha, ansiosa, com a boca aberta para receber o alimento da mãe. Pai,
Fala conosco nessa noite mais uma vez. Tira a nossa ignorância, abre o nosso entendimento e deixa-nos ver o livro aberto, Senhor, para que possamos viver a cada dia pela palavra que o Senhor tem pregado. Nós rogamos essas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar? Queria falar sobre um assunto que o quinto de Efésios é o cuidador da vinha, os guardiões da vinha, os guardiões dos poços, para que isso seja distribuído no tempo certo à igreja, ao povo de Deus. E isso está na mão deles para destravar esses mistérios. Na mão de quem? Do quinto de Efésios. O mesmo Senhor deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para o aperfeiçoamento do corpo, para levar o corpo à estatura do varão perfeito, em amor, à estatura do varão perfeito, livrá-los de ventos e doutrinas, de homens maus, e conduzi-los ao novo nascimento. Estaria na mão de homens que, quando suas teofanias se encarnam, segundo Paulo fala em Hebreus 1,14, eles vêm à terra para trabalhar em prol daqueles que hão de herdar vida eterna. Aonde, quando o Espírito desce sobre esses ministérios, a única preocupação deles e o trabalho deles será cuidar da lavoura do Senhor, cuidar da vinha, cuidar dos poços, para que os filhos possam ir beber nos mesmos poços do Pai. Amém? E o que mais Satanás quer é que você não tenha acesso a isso, porque o povo que se alimenta, que bebe vinho nesta vinha, que bebe nesses poços, ele se torna uma nação poderosa, um povo poderoso. Por isso que os filisteus, como nós vimos, queriam tampar os poços de Abraão, porque eles sabiam, eles não queriam beber, mas eles tampavam aqueles poços para que ninguém pudesse passar na frente deles, para que ninguém pudesse ser mais poderoso do que eles. Porque nos dias de Abraão, quem tinha o controle das águas era Abraão. Ele era poderoso, um poderoso, em tudo que ele botava a mão Deus abençoava. Ele sabia aonde cavar os poços, ele sabia aonde tirar água, ele sabia conectar os poços juntamente com sua lavoura, com seu pomar, com seu gado. E ele descobriu, eram poços escondidos, estavam embaixo da terra. E ele sabia que cada poço que ele cavava estava ligado ao manancial principal. E nós sabemos que isso fala da Bíblia. Cada livro está conectado com o outro, há uma grande ramificação. Tanto que os poços principais, Gênesis e Apocalipse, 6.000 anos, estão interligados hoje. E cada livro está interligado com cada escritura. Então descobrimos que após a abertura dos selos, esse livro se torna um livro só. 66 livros se tornam um livro só. A Bíblia são uma biblioteca de 66 livros, mas quando ela está revelada, é apenas um livro só. Deus tomando 40 homens pelo Espírito, escrevendo livros, o livro todo, num espaço de 1.600 anos, e você não vê nenhum choque, nenhuma contradição, porque era o único, o mesmo Espírito usando cada homem. Então, se esse Espírito toma homens aqui, vão levar eles em revelação, na palavra, a mesma revelação que os profetas que escreveram o livro, só que com a maior revelação. Cada profeta no seu tempo escreveu os livros e um não tinha conhecimento do outro. Mas nesse tempo, nós podemos conectar todos os livros, conectar todos os poços e saber que eles estão ligados a um único e verdadeiro manancial. Aquele manancial que sai debaixo do trono de Deus. Como nós vimos aqui. Então esse ministério quíntuplo, eles estão ordenados. É como foi botado aqui atrás desse marcador de página. Observe, o Luciano fez para mim. Fala assim, ó, na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Permaneça com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas. Vocês deem-lhe respeito. Ele os guiará até o fim.
porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. É uma ordem de Deus. Esses verdadeiros ministros, eles são ordenados por Deus. O único ofício deles é cuidar da lavoura de Deus, é cuidar dos poços, é cuidar da vinha de Deus. Como nós vimos ali em São Marcos 13, 6, depois que Jesus mostra certos acontecimentos do dia que os galileus tinham sido sacrificados no altar de Herodes, e que a torre caiu sobre 18 lá em Siloé, e eles pensavam que aqueles homens eram mais pecadores que eles, porque tinham recebido tal juízo. Jesus falou: vocês acham que eles são mais pecadores que vocês? Se vocês não se arrepender, vocês receberão o mesmo juízo. E logo após ele conta a parábola da vinha, daquele senhor que tinha uma vinha, traz uma figueira do Egito, planta na sua vinha, e por 3 anos a fio ele procura fruto na vinha e não acha. E no 3º ano ele manda o vinheteiro, o homem que cuidava da vinha, cortar a figueira. Mas ali tinha um ministério, um sacerdote parado na brecha, falou: Senhor, por favor, deixa eu estercar mais um ano, dá chance para ela. Deixa eu estercar mais um ano, eu vou podá-la, vou colocar estrume, vou aguá-la, e se ela não der fruto nesse próximo ano, então o Senhor corta, mas dá mais uma chance para ela. Ali estava um sacerdote na brecha, intercedendo. Observe, nós vimos que no tempo de juízo, o valor da intercessão, mesmo Deus derramando o juízo sobre a terra, Deus dá um valor tremendo para a intercessão. Observe, quando Deus estava derramando o juízo sobre Jericó, havia uma intercessão por Raabe. Quando Deus estava derramando o juízo sobre Sodoma, havia uma intercessão de um trono de misericórdia que estava no peito de Abraão, por Ló e sua família. Num tempo que juízo estava derramando, observe, num tempo que Deus está derramando o juízo sobre a terra, juízo já está caindo sobre a terra. Nós sabemos disso. Terremotos em todo lugar, maremotos, tsunami, guerras, rumores de guerra, 3ª Guerra Mundial em andamento. A besta, o homem do pecado, amarrando todos, amarrando o joio no seu molho, com o Concílio Mundial de Igreja. Os judeus da sua terra clamando pelo Messias. E nós, qual que é a nossa posição? Observe, num tempo que está caindo de juízo, cada homem de Deus é um vinheteiro, é um intercessor. Num tempo de juízo, ele está intercedendo pelos filhos de Deus, para buscar as almas perdidas. A hora que o último entrar, a porta se fecha, e nós iremos daqui. Aleluia. Então nós seremos recompensados com aquele corpo glorioso. Numa manhã, num desses dias de uma manhã, num amanhecer glorioso, talvez estaremos cantando o último hino. Todas as Bíblias serão fechadas, as fumaças dissipadas, e nós, aquele amanhecer glorioso, estaremos indo ao lar. Como cantamos, indo ao lar, estou indo ao lar. Aleluia. Nós estamos em grande expectativa. O mundo está em temor, o mundo está horrorizado. Não há expectativa, não há futuro. Não há amanhã para essa geração, não há futuro para essa geração. Porque a figueira já brotou em 1948, e Jesus falou: a geração que visse a figueira brotar, essa veria o fim. Não há futuro para essa geração. Só há eternidade. Futuro é eternidade para os filhos de Deus. A hora está chegando. Essa é a hora. Então há uma grande expectativa do povo de Deus. As profecias se cumprindo, passo a passo. E nós podemos olhar para isso. Agora, olhar para as profecias e ver elas se cumprir, não converte ninguém. Isso não muda ninguém. Ficar só mostrando: aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso não converte ninguém. O que converte é a revelação de Jesus Cristo, é o encontro pessoal com Jesus Cristo. É isso que converte. Não vim para a igreja só para ser um conhecedor de mistérios, um conhecedor de profecias.
Agora, como é que está a tua vida? Já nasceu de novo? Já tivesse a tua experiência individual com Deus? A experiência pessoal com Deus? Enquanto essas coisas acontecem, a nossa curiosidade maior não deve olhar os acontecimentos do mundo, deve saber, eu já nasci de novo, eu já tenho o Espírito Santo. Porque não adianta ser só um conhecedor de profecias, um curioso. E agora? Não adianta nós só estar correndo para a internet buscando notícias, isso e aquilo, e como está Israel, e como está o homem do pecado, e como estão as nações. Se não tiver um novo nascimento, que adianta isso? Só se fica acumulando juízo sobre a cabeça. Nada contra você saber essas coisas, mas antes de saber essas coisas, tenha certeza que você já nasceu de novo. Tenha convicção do teu novo nascimento. Tenha convicção que você já esteja selado com o batismo do Espírito Santo. Isso é a notícia que você tem que saber em primeira página, em primeiro lugar. Estou selado. Estou em condição para passar pelo check-in, para esse grande voo. Oh. Aleluia. Como nós vimos, o quinto de Efésios são guardiões de jardim. Quem plantou o jardim? O Espírito de verdade. Deus. Esse mesmo Espírito de verdade que plantou o jardim, é Ele que nos está guiando. Quem cavou os poços? O Espírito de verdade. Quem vai achar os poços? Aqueles que são guiados pelo Espírito de verdade. Vocês podem entender isso? O Espírito que levou o profeta a cavar os poços, o Espírito que levou Abraão a cavar os poços e achar os mananciais, foi o mesmo Espírito que depois de anos toma Isaac e leva ele a abrir os poços novamente, aqueles poços que os filisteus tinham entulhado com os pés. Ninguém mais vai beber aqui, nós não bebemos, mas ninguém vai beber. Mas Isaac, quando vem à terra novamente, peregrinar, o Espírito estava guiando ele a cada poço daquele, e ele começou a abrir aqueles poços, e ele começou a ficar poderoso na terra. Ele estava com o mesmo poder que seu pai tinha. Então Abimeleque, a descendência de Abimeleque, começou a ter temor dele, começou a respeitar. Aquela semente da serpente sabia que ali estava um filho poderoso sobre a terra mais uma vez, uma super raça poderosa. Aleluia, amém. São João 16, 17 ao 13, ele falou: tem coisa que eu não posso explicar para vocês ainda. Vocês não vão suportar. O profeta não podia abrir os mistérios. Aquela geração não ia suportar. Não tinha como. Não tinha estatura para isso. Mas a hora que vier o Espírito de verdade, a hora que eu liberar esta unção de um homem só e derramar sobre o povo, então essa unção vos guiará a toda verdade. Observe, capte isso, amém? Então, observe, Jesus fala até mesmo de coisas que iriam de ser. Ele fala de coisas que iam de ser. Capte isso aqui, ó. Capte isso. Mas quando vier o Espírito de verdade, 16:13, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então ele estaria guiando também a coisas que hão de ser. Então a igreja estaria parada, olhando para o passado, saber o que aconteceu lá. Olhando para o futuro, saber o que vai acontecer. Mas o maior que ela sabe é o que está acontecendo no presente agora. Porque muitos sabem o que Deus fez e está esperando o que Deus fará, mas não sabe nada do que Deus está fazendo agora. O que converte um coração é ver a palavra manifestada no seu dia. O que Deus está fazendo agora? Deus está de braço cruzado? O diabo está arrebentando, está no auge do seu ministério, e Deus está olhando para tudo isso de braço cruzado? Não, não. O anjo está no campo, o diabo está cheio de corpo para usar, e o Espírito de verdade não tem corpo nenhum para cumprir as profecias.
para cumprir a palavra? Aleluia! Aleluia! O profeta sabia disso. Ele falou: eu tenho que sair de cena. Coloca aí, irmão, o 7º selo para mim, a partir do parágrafo 325 ao 328. Só quero ler uma citação para vocês. Quando o 7º selo estava sendo pregado no domingo, dia 24 de março de 1963, estava encerrando. Começaram a ser pregados esses selos no dia 17 de março de 63, e no dia 24 de março de 63, era um domingo à tarde, ele estava encerrando com o 7º selo. Foi pregado 6 selos, e ele fez um culto de perguntas e respostas só sobre 6 selos. O Espírito não deixou ter perguntas e respostas sobre o 7º selo. Isso foi no domingo de manhã, no dia 24. E à tarde, então, ele começa a abertura do 7º selo. E ele fala que isso não seria aberto ao público. Não seria aberto ao público. Quando Jesus veio na primeira vinda, não foi um acontecimento aberto ao público. Nem 0,5% de Israel sabia que o Filho do Homem estava na terra manifestado em carne. Quem os confundiu? Quem tirou eles do foco? 4 denominações que havia sobre a terra. Enganaram eles, pastores enganaram eles. Disseram: ó, o Messias quando vier, ele vai descer do alto, na escadaria de ouro, vai descer aqui no templo. Era isso que Anás e Caifás dizia. E quando ele chegar, eu vou anunciar ele para vocês. Não fique sossegado. E o povo esperando. E eles interpretando a Bíblia de uma maneira errada. E já fazia 30 anos que o Messias estava caminhando na terra. E eles não sabiam de nada. E Lucas 19, uma das maiores profecias do Velho Testamento, se cumpriu. 19, versículo 1. Zacarias 9:9 está escrito assim: exultai, ó filha de Sião, exultai, ó filha de Jerusalém, eis que o teu Deus vem montado no filho de uma jumenta, manso, pobre e humilde, montado num jumentinho. Em São Lucas 19, cumpriu-se uma das maiores profecias. Jesus montado no filho de uma jumenta, entrando em Jerusalém. Ó Jerusalém! Quantas vezes eu quis te agasalhar como uma galinha, agasalhe os seus pintainhos embaixo de suas asas e tu não quisesses. Observe, ele chama aquela geração de galinha. Ó pentecostais, ó Laodiceia, ó Laodiceia, quantas vezes eu quis te abrigar embaixo das minhas asas como uma galinha abriga os seus pintainhos e tu não quisesses. Chamou eles de galinha de volta. Chamou a geração por 2 vezes que rejeitou Jesus de galinhas. Mas quando ele vê os santos, os eleitos, ele fala: ó águias! Fique atenta, águias! Eu estou vindo buscar vocês. Aleluia! Quando a mãe águia voou sobre aquele galinheiro, ele falou: Júnior! Júnior, você não é galinha, Júnior, para estar aí nessa denominação. Sai daí. Como é que é? Eu não sou uma galinha. É, tu não é galinha coisa nenhuma. Olha só tuas asas. Olha esse bicão que você tem. Você não foi criada para estar no meio de estrume de galinha. Você é um ser alado. Você tem outra natureza. Bem que eu via que eu era diferente. Aleluia. Sai daí. Sai dela, povo meu. Eu quis abrigar esse galinheiro embaixo das minhas asas, eles não quiseram. Então eu vou tirar vocês daí. Oh, aleluia. Estão entendendo? Oh, isso incendeia a minha alma. Quão próximo está essas coisas? Se há 50 anos o profeta falava: o rapto está tão próximo como a roupa está no meu corpo. E agora? O rapto não está mais próximo, ele está se misturando.
As vestes estão se misturando com o corpo de carne. As vestes é a teofania se misturando, se desenvolvendo. Todo aquele que já nasceu de novo, já está no processo de transformação. Essa é a notícia boa que eu tenho para você. Aleluia. Vamos ler a citação? Você o ama? Nós vamos ver aqui. Tinha uma parte do alimento que estava selado, irmão Luciano, que não era para aquele dia. Não havia pessoas capazes de degustar parte do trigo, parte do pão. Havia uma parte selada. O filho do homem mais uma vez falou: eu tenho muita coisa para vos falar, mas eles não podem receber. Sai. Não se envolva com esses bebês pentecostais. 325, sétimo selo. Agora, quando isso seguir na fita, ele estava falando, estava encerrando o sétimo selo, estava todo mundo agoniado. Quando isso seguir na fita, que já está, isso provavelmente afastará de mim uns 10.000 amigos meus. Porque eles vão dizer que o irmão Brana está tentando colocar a si mesmo, fazer de si um servo, ou um profeta, ou algo diante de Deus. Deixe-me lhes dizer, meus irmãos, isto é um erro. Não façam isso. Estou apenas lhes dizendo o que eu vi e o que me foi dito. E agora você faça simplesmente o que você quiser. Eu não sei quem vai, ou o que vai acontecer. Eu não sei. Eu apenas sei que aqueles 7 trovões detêm aquele mistério. Os céus se silenciaram. Eu creio que vocês captaram o que eu falei, estava no culto domingo, que Apocalipse 10 e Apocalipse 8 são escrituras simultâneas. Apocalipse 8 é na eternidade, Apocalipse 10 é no tempo. Quando ele sai da eternidade, ele vem para o tempo, há silêncio no céu. Enquanto tinha barulho no céu, porque ele estava lá, adoração, e havia silêncio na terra. Enquanto aquela águia mãe estava na montanha, havia muito barulho, gritos, trovões. E lá no galinheiro havia silêncio na vida da águia. Mas quando ela sai da montanha, o silêncio fica na montanha. E começa barulho no galinheiro. Aleluia! Eu quero que você capte isso. O filho, enquanto está na barriga da mãe, por 9 meses, ele nunca conhece o pai. Ele só conhece o pai depois que nasce. Então por que as pessoas não conhecem o pai, a presença do pai? Porque não nasceram ainda. Por que tem problema no nascimento? Talvez até estourou a bolsa, batizou em nome de Jesus, talvez até santificou com a palavra, um período de santificação, mas não nasceu ainda. Mas quando o nascimento é completo, o Espírito vem, então ele contempla a face do Pai. Por que muitos estão confusos e não conseguem contemplar a face do Pai? Vendo o Pai vindo de peruca branca, o Supremo Juiz. Por que não consegue enxergar a face do Pai? Por quê? Morreram no parto? Ou estão em trabalho de gestação ainda? Porque não conheceram a face do Pai, você não conhece enquanto você não nasceu. E observe, enquanto a criança está gestando, há um silêncio na vida dela. Mas quando ela nasce, bota berreiro. Ele já nasce apanhando. Nós nascemos apanhando já. Deus já começa batendo, ajeitando as coisas. Berra aí, canta aí, adora. Quer comer? Quer comer? Vai ter que berrar, vai ter que adorar.
Porque enquanto está quietinha, a mãe não se preocupa. A mãe vai lavar a louça, vai lavar a roupa. O fulaninho lá está dormindo, certo? Está com a barriguinha cheia ainda. Mas quando dá, essa berreia, e de lá e de cá, opa, quer comer. O sinal de querer comer, qual que é o sinal? O despertador para a mãe. O pequenininho lá começa com a adoraçãozinha lá no quarto, choro, uns gritos. Certo? Aleluia. Nós temos que atentar para essas coisas. Aleluia. Os céus se silenciaram. Todos compreendem? Agora nós compreendemos. Porque esse é o tempo. Todos compreendem? Todos compreendem? A congregação diz amém. Talvez seja a hora. Pode ser a hora agora. Que esta grande pessoa que estamos esperando. Que grande pessoa é essa? Quem é o desejado das nações que está lá em Ageu? Então virá o desejado das nações. Quando ele traria a glória para o segundo templo, a glória do segundo templo seria maior que a glória do primeiro templo. Então virá o desejado das nações. Ou será que é a hora desse desejado chegar? Ou ele já está aqui? É a hora que essa grande pessoa que estamos esperando entre em cena e possa entrar em cena. E o que vai acontecer então com Elias? O que aconteceu com João Batista quando o desejado chegou? Ele saiu de cena. Teve um ministério rápido. João Batista teve um ministério de 6 meses. Ele foi um ministério mais rápido. Ele tinha que mostrar que ele era Isaías 40, a voz que clama no deserto, e ele tinha que apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele dobrou uma esquina, tirou o povo, chamou o povo do sistema da lei e trouxe para a nova era que estava começando, a igreja da graça, embaixo da graça. Ele dobrou uma esquina, ele tirou o povo de um cordeiro animal, de adoração sobre um cordeiro animal, para um cordeiro homem, de um cordeiro que cobriu o pecado, para um cordeiro que tira o pecado do mundo. Cristo, um cordeiro homem. Aleluia! E nós vimos que por certo tempo o sétimo anjo caminha no meio dos pentecostais, mas chegou a hora que ele dobrou uma esquina. Oh! E nós podemos dobrar a esquina também. Milhares não dobraram a esquina com João Batista, mas houve uns quase 120 que souberam dobrar a esquina, saíram da adoração de um cordeiro animal e puderam contemplar o cordeiro que tirava o pecado do mundo, que tira. E João Batista apresentou e falou: eu tenho que sair de cena, porque não pode haver 2 ao mesmo tempo. Nunca teve 2 profetas ao mesmo tempo em ação. Observe, capte algo aqui. Eu preciso deixar isso aqui como uma base para nós entendermos melhor o que está acontecendo. Observe. Aqui. Talvez seja a hora, pode ser a hora que esta grande pessoa que estamos esperando entre em cena e possa entrar em cena. Talvez esse ministério pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra tenha feito o alicerce. E se tem feito, estarei lhes deixando para sempre. Isso aqui já é o suficiente para não precisar mais esperar ele. Isso aqui é o suficiente para não ficar mais esperando Elias, como os filhos dos profetas lá em 2 Reis capítulo 2. Vamos procurar Elias. Quem sabe Elias vai aparecer. Onde Elias foi? Eliseu falou: ó, não procura mais não. Ele foi para outra dimensão. Ele trocou de dimensão. Estarei lhes deixando para sempre. Não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Vem. Se houver, ele crescerá e eu diminuirei. Eu não sei, mas tenho privilégio. Tenho sido privilegiado por Deus para olhar e ver o que foi isso. Veja, ver isso tão revelado. Agora, esta é a verdade.
Amém? Observe, vocês não ficarão só. O que ele estava dizendo? Vocês não ficarão só. O maior do que eu ficará convosco. Não foi isso que o Filho do Homem, há 2000 anos atrás, falou? E olha o que o Filho do Homem nesse dia estava falando. Haveria uma mudança de corpo. Não mais um homem ungido, mas um povo ungido. Saiu do Calvário e foi no Pentecostes para 120. Saiu do Filho do Homem hoje e derrama-se na igreja. 50 anos depois. Lá foi 50 dias. Aqui foi 50 anos depois. 50 é jubileu. 50 é tempo de libertação. 50 é tempo de ouvir a trombeta. Ter ouvidos ungidos. Amém? Quem está nos liderando nesta hora? Em tempos difíceis. Mas por que vocês estão felizes assim? Vocês falam desses acontecimentos e ficam se agitando e se alegrando. Outro dia eu estava evangelizando uma pessoa e ele falou: por favor, Rafa, não fala mais, que eu tenho até medo quando tu fala, eu não quero saber. Fala, tá com medo, é? Tá com medo? Corre para um lugar seguro então. Tá com medo? Corre para um lugar seguro. A arca está com a porta aberta ainda. Corre para dentro da arca. Corre para lá. Mas uma hora dessa ela vai ser a tramela. Quem tem controle é Deus. Não é baixou a porta e tramelou a arca por fora. Não é fez a arca, mas quem tinha o controle da tramela era Deus. Sabemos disso. Observe, nós temos pregando o evangelho. Homens pregando o evangelho. Mas quem tem o controle da tramela é Deus. Uma hora dessa Deus vai fechar. E a porta que ele fecha ninguém mais abre. E a porta que ele abriu ninguém fecha. Mas a que ele fecha ninguém abre. Não é talvez quando aqueles começaram a gritar fora da arca: deixe-nos entrar. Talvez Noé teve uma ameaça e queria abrir a porta. Aí ele viu que a coisa estava selada. Ele pregou por 120 anos. Mas ele entendeu que ele não tinha o controle da porta. Ele fez uma pregação. Ele mostrou que ele tinha fé. A fé de Noé estava naquilo que ele estava fazendo, construindo sua arca. Construindo sua arca. Igual um irmão veio com um vídeo para mim e falou: escuta aqui essa pregação de Noé. Aí ele abriu o vídeo, toc, 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 toc. Eu falei: dá licença, né? Só martelada. Eu falei: isso aqui é a pregação de Noé. Cada martelada que ele dava, ele dizia que ele cria no que Deus tinha falado. Ele era um pregador. Não estava pregando? Qual era a sua pregação? Construindo uma arca. Você é um pregador? Qual é a tua pregação? Estou construindo uma arca. Pregar é repetir. Você bota o prego e repete a martelada. Eu costumo dizer: só que tem madeira, tem pessoas que é madeira de cerne. Você mete o martelo, o prego entorta, não entra o prego. E muitas vezes tem até que furar com furadeiras. Outros é igual madeira de pinos, é uma martelada só. Chega a entrar até a cabeça do prego. Então, que tipo de madeira você é? Observe, a madeira que foi feita a arca era golfer. Era tão mole que dava de furar com o dedo. Quando aqueles pregadores daquele dia viram Noé fazer a arca, falou: coitado. Você sabe que Noé teve imitadores? Você sabia que teve homens que fizeram arca também? Porque todo tempo, a verdadeiro profeta aí. Então naquele tempo não foi diferente. Só que tinha alguns profetas que diziam: profeta estava fazendo uma arca de cerno. A minha vai ser de cerno. É difícil até de furar com a furadeira com o trado. Essa aqui aguenta. Agora aqui Noé está fazendo, olha lá, fazendo de golfer, fazendo da pior madeira. Não entendo Jesus construindo um corpo nesta era com as piores pessoas. Com Maria Madalena, com Zaqueu.
construindo a arca com o pior tipo de madeira, com Zaqueu, com prostituta, com o ladrão da cruz. Mas nós não, nós estamos construindo a nossa arca com a classe de gente boa, só gente da sociedade, só sangue azul. Só que Noé tinha um segredo. Ele tinha o betume. E sabe de onde que ele tirou o betume? Deus mandou ele ir lá em outra árvore. O betume era a seiva de outra árvore, era a vida de outra árvore. Vai lá, tira a vida daquela árvore e betuma essa árvore aqui. Depois podia dar tiro de escopeta no gofre. Depois que o gofre foi betumado, podia dar tiro de canhão. Ele estava betumado por dentro e por fora. Aquilo ficou duro igual aço. A arca de cerne dos inteligentes lá. Deus precisava de uma madeira cheia de furo, cheia de falha, para o betume entrar. O que Deus precisa é um homem ou uma mulher na sua mão. Se tiver cheio de furo e falha, Ele vai preencher com o Espírito Santo. Ele quer espaço. O gofre tinha espaço, o cerne não. E Noé tinha um mistério. Observe, capte isso. Maria Madalena era gofre. Zaqueu, a mulher do poço, os apóstolos, o ladrão da cruz. Tudo madeirinha mole, tudo cheio de problema. Olha só, ele só anda com pecador, ele come com pecador. Olha o tipo de gente que ele está andando. Olha o tipo de árvores que ele está andando. Árvores são pessoas. Mas lá no Calvário, tiraram a seiva da árvore da vida, o sangue. E foi injetado naquele grupo. Esse é o segredo. Esse é o mistério escondido. Aleluia. Glória a Deus. Então observe, capta aqui, ó. Ele está nos liderando nesses tempos difíceis. Por que vocês conseguem ficar tão alegre quando vê essa notícia? Estamos indo embora. Esses são os sinais. Esse é o sinal. Observe. Jesus falou: quando ouvirem de terremotos, de maremotos, as nações bramindo, gemendo, chorando de dor por causa do bramido do mar e das ondas, e tantas coisas acontecendo, guerra, rumores de guerra, terremotos, nação contra nação. Então olhar para cima, que a vossa redenção está próxima. Amém? Eu quero que vocês captem isso aqui, ó. O alimento que foi dado no dia da volta do sétimo anjo, ele foi dado de uma forma, que as pessoas não podiam se alimentar dele. Não podiam. Eu quero tomar uma escritura. Quando eu vi isso essa semana, isso foi uma chave tão poderosa para mim, que eu só faltei sair pulando dentro do meu quarto. Entendeu? Só faltei sair pulando dentro do meu quarto. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Ele estava dando um alimento ao profeta que as pessoas não puderam comer por causa do tempo e a estação. Porque Deus tem um alimento escondido para o seu devido tempo e estação. E Ele sempre dá isso adiantado. Observe as Escrituras. O último livro que foi escrito foi há 2000 anos atrás, o Apocalipse. E como isso está sendo aberto, e toda a Bíblia é pão para nós hoje. Por que não foi revelado esse mistério lá atrás?
porque não era tempo e nem estação. Esse é o tempo e a estação. Correto isso? Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44. Apenas 3 versículos que contêm grande mistério aqui para esse dia. Que Deus nos ajude a destravar isso nesta hora. Observe. Só houve 2 profetas que multiplicou pão na Bíblia. Posso falar de volta? Só houve 2 profetas que multiplicou pão na Bíblia. Jesus, no Velho Testamento, Eliseu. Quem é Eliseu? A igreja. Então, só Jesus e sua esposa têm o segredo, o mistério de multiplicar o pão. Observe. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Então, ele veio e trouxe pão das primícias para Eliseu. Então, este homem, ele tinha acesso àquele pão lá dentro do santuário. E vocês observem, se ele tinha acesso lá dentro daqueles pães da primícia, os 12 pães, ele era um sacerdote. Não era um homem qualquer. Porque um homem qualquer não teria acesso aos pães da primícia. Então ele traz o pão e trouxe ao homem de Deus pães da primícia. 20 pães de cevada, observe. 20 pães, o número exato. 20 pães de cevada. Agora capte, ele tinha um outro mistério na mão dele. E espigas verdes na sua palha. Ele tinha pães, uma parte era pão, mas a outra parte era espiga verde. Era um alimento que ainda estava selado, não tinha se tornado pão. E ele vem ao profeta de Deus, o homem que estava carregando o espírito e virtude de Elias em porção dobrada. Agora eu quero que vocês observem isso. Tinha 20 pães de cevada e espigas verdes na sua mão. Ele disse: dá ao povo para que coma. Observe. Porém, o seu servo disse, quando ele chega com aquele 20 pães na sua mão de cevada e espigas verdes, e ele tinha que alimentar 100 homens. Como que ele ia alimentar 100 homens com 20 pães? O 20 pães era um pouco, só que ele tinha um óleo de espigas verdes, que é pão ainda que não está manifestado. Vocês entendem? Uma parte já era pão, mas a outra maior parte era espigas, ainda era verde, era um alimento selado. Ele falou: como que eu vou dar comida para esses homens com isso aqui? Mas o profeta falou: vai dar comida ao povo. Vai dar comida ao povo. Olha o que ele fala. Porém seu servo disse: como hei de eu por isso diante de 100 homens? 20 pão não é nada, eu posso talvez alimentar 20 homens, mas os outros 80, como que eu vou alimentar com espigas verdes? Que não é pão ainda. Mas o profeta falou: vá, isso é por fé. Isso é por fé. Como isso? Obedeça a minha voz, vá. Havia o assim diz o Senhor, havia uma palavra falada. 100 homens mortos de fome, 20 pães e espigas verdes. Parte do alimento era alimento, pão, mas o outro era um alimento selado.
Aleluia. Porém, seu servo diz: como hei eu de pôr diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Observe, capte. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Enquanto estava na presença do profeta, depois que o profeta deu a ordem, ainda era 20 pães e espigas verdes. Mas quando aquilo começou a se multiplicar, a hora que o sacerdote creu e foi lá levar para os homens. Observe, como que eu vou chegar diante de 100 homens? Como? Se ele já viesse com um saco de pão nas costas, com 200 pães, era muito fácil. Aqui tem pão. Chega no púlpito com uma pilha de mensagem para dar segurança para a igreja. Era muito fácil. Mas eles olharam e lá vinha aquele sacerdote com 20 pães, 100 homens mortos de fome. Uma igreja, uma congregação esfameada. Mas ele só tinha 20 pães e um molho de espigas selados. Mas ele subiu no púlpito por fé. E ele começou a falar a palavra. E ele começou a distribuir o alimento. E aquele alimento que estava selado em espiga se tornou pão do dia. Aleluia! Observe, vá, dê ao povo. Ele falou: profeta, vai lá o senhor quer me botar em problema. O senhor está dizendo que tem mistério da mensagem que está selado. Como é que eu vou pregar isso para o povo? Destrava isso para mim. O mesmo Espírito, a mesma unção estará convosco. O mesmo mistério, o mesmo poder que fez esses 20 pães, pegará esses grãos selados e vai fazer pão. Aquele mesmo que abriu parte do mistério estará convosco. Então não depende de um teólogo. Um teólogo cheio de livro nas costas. Aí vem um grande teólogo com a pilha de mensagem, mais uma Bíblia em inglês, mais uma Bíblia em hebraico, dá licença, e bota aquela pilha. Como eu já vi pastor chegar na igreja que tem que alguém vir com as mensagens num carrinho de mão. O grande pregador está chegando. E outro, vinha um diácono atrás carregando a bolsa de mensagens, porque ele ajuda muitos parágrafos. Mas o Espírito prometeu de o ministro chegar assim e pegar apenas um versículo, um pão. Nada contra. Nada contra. Nada contra. Mas eu quero que você observe. Você tem que, o pregador, esse homem, ele tinha que estar seguro no assim diz o Senhor da boca do profeta. Com capacidade própria, com segurança própria. Então não depende do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, disse Jesus em São João 16:13. Eu tenho que vos anunciar muita coisa, mas vocês não podem comer esse trigo agora. Mas quando vocês tiverem o Espírito que eu tenho, então vocês vão poder destravar os mistérios. Aleluia! Aleluia! Observe, é questão de fé. Era questão de obedecer a palavra do profeta. Essa é a questão. Mas o senhor não vai lá comigo? Não, era um homem ungido, agora é povo ungido. É o quinto de Efésios. Aleluia! E olha o que aconteceu. Aquele sacerdote creu. Era pão que ele tinha tirado lá do propiciatório, lá de dentro do altar, lá de dentro, porque era pão da propiciação. E eram 12 pães. Eram 12 pães. Cada pães representava
uma tribo de Israel. Aleluia. E então los pôs diante e comeram, e deixaram soberbos, conforme a palavra do Senhor. Se esse sacerdote não cresce na palavra do profeta, a sua congregação ia ficar com fome. Porque ele só tinha 20 pães, mas quando ele creu, aquelas espigas que estavam seladas começaram a se multiplicar e tornar pão. Amém? Aleluia. Agora observe, era um tempo, uma estação que não podia ser comida aquelas espigas, mas viria o tempo e a estação depois que a unção fosse liberada. Observe, esse milagre está acontecendo no ministério do Filho do Homem em Eliseu, não no tempo de Elias. Amém? Agora, capte isso. Observe. Quando o sacerdote chegou diante de Eliseu, aquelas espigas ainda estavam cheias de casca, cruas, não tinha sido passado pelo fogo. Mas ele creu em algo. Para você ver, fosse uma pessoa que não tivesse fé, seria loucura. Como comparecer diante do povo, 100 homens, com 20 pãozinhos e um feixe de espiga verde? E ainda se estivesse madura, estava verde ainda. Tinha que madurar, tinha que descascar, tinha que moer, tinha que virar pão, tinha que misturar com água, tinha que levar ao forno. Mas ali ele estava falando com o Deus do impossível. Ali era um assunto para o Deus do impossível. Observe, nós vemos a mesma cena, 7 eras da igreja. São 10 pães. Deus revelação de Jesus Cristo. Visão de Pátimos. É isso? Primeira era, segunda era, terceira era, quarta era, quinta era, sexta era, sétima era. E o que vem? Resumo das eras. 10 pães. Aí, mais os selos, que também são 10 pães. Deus de simplicidade, brecha, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo, ou não, perguntas e respostas sobre o selo, e sétimo selo, mais 10 pães. Fecharam quanto? 20 pães. Mas só que tinha uma parte que não foi revelada no dia que foi pregado. Tinha uma parte que era espigas verdes ainda. O profeta queria pregar as taças, as trombetas. O anjo falou assim para ele: deixe isso quieto, você já pregou, está sobrenaturalmente dentro dos selos. Isso é um mistério, são espigas verdes que estão dentro dos selos, estão dentro desses 10 pães. Ele só mostrou 20%, só mostrou 20 pães, mas taças, trombetas, mas eu vou pregar. Ele falou: não prega. Já foi pregado. Como assim? Você já pregou sobrenaturalmente dentro dos selos e trovões. Porque o plano de Deus se divide em 4 partes: eras, selos, trombetas e taças. Trombetas, quando ele foi pegar as trombetas, ele falou: deixe esse mistério quieto. E ele pregou a festa das trombetas e revelou mais do 7º selo dentro da festa das trombetas do que do próprias trombetas. E ele queria entrar nesse assunto. Deus falou: deixa quieto, isso já está escondido. São espigas verdes. No tempo certo, na estação certa, o anjo do Senhor vai vir, vai colocar fé no coração do sacerdote. Eu quero que você observe algo. Eliseu falou a palavra. Enquanto Eliseu acabou de falar a palavra, ainda era 20 pães e um feixe de espiga verde.
Mas na hora que aquele sacerdote creu, ele foi na presença do povo, era 20 pães, e muito mais foi multiplicando. Não era mais espiga verdes, não era mais um mistério escondido. Aleluia! Eu quero que você capte isso. Aquelas espigas eram um pão escondido, que só seria manifestado no tempo e na estação. Trovões, observe, taças, trombetas, essa conexão desses poços só seria feito no tempo que a igreja precisasse disso. Seria um alimento para vencer o cavaleiro do cavalo amarelo. Seria um pão para vencer a junção dos 4 animais de Satanás. Seria no tempo que o leão, o boi, o homem e a águia estariam conectados, as 4 unções conectadas juntos. Como nós vimos aquele testemunho do pastor Vanderlei domingo de manhã sobre Perpétua, aquela moça na idade das trevas recebeu o cristianismo, e ela, por ser uma cristã, ela ia morrer na arena, furada por chifre de touros, mas ela tinha algo a seu favor, ela era filha do senador, e o pai foi interceder, não teve jeito, César falou, não, ela vai ter que morrer, porque é um mandato do rei, e o pai foi de noite, e começou a procurar brechas na lei, até que achou uma brecha, ela estava grávida, Perpétua estava grávida, e ele achou uma brecha na lei, que não podia matar na arena mulheres grávidas, e ele chegou lá, filha, eu achei uma brecha na lei, está aqui ó, no artigo tal, na lei tal, em tal ano, que uma mulher não pode ser morta na arena se ela estiver grávida. Ela falou, papai, não me vem com essa notícia, pois eu vou orar a Deus, ela seria morta às 6 horas da manhã, pois eu vou orar a Deus para dar à luz a esse filho, que ainda não está pronto, antes das 6 horas da manhã. Em outras palavras, eu vou perder essa oportunidade por morrer por Cristo. E olha que ela estava só com a unção do boi, só com a unção do boi. E agora onde que a igreja vai chegar com a unção dos 4 querubins? Tem o irmão Wesley, o irmão que estava ali na frente do culto, bem grandão assim, aquele que o pastor Vanderlei falou que ele estava com anorexia, bem fortão, precioso irmão, precioso cristão. Ele estava me contando como ele foi evangelizado. Ele era da Maranata, e ele era diácono na Maranata, e deu um problema lá, que eles tiraram ele, jogaram ele para fora, ele estava muito magoado, mas ele amava a denominação dele. Aí chegou um irmão evangelizar ele para a mensagem, o irmão falou, Wesley, deixa aquela prostituta. O irmão Wesley reclamando para o irmão que ele tinha sido jogado para fora. Graças a Deus que aquela prostituta te jogou para fora. Ele amava muito a denominação. Ele falou, tu cala a boca, porque senão eu vou te dar um soco nessa tua cara. Sabe o que o irmão falou? Bate, bate, que eu ando morrendo de vontade de ter a oportunidade de apanhar por Jesus Cristo. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de apanhar uns bons socos por Jesus Cristo. Ele era um evangelista que não tinha muito tato, mas funcionou. Aleluia. Não tinha muita diplomacia, né? Aleluia. Agora Deus está destravando esses mistérios num tempo certo, irmão Luciano, num tempo que nós precisássemos.
num tempo que era para enfrentar todas as profecias juntas no tempo do fim, os 4 cavaleiros de Satanás juntos, um cavaleiro de cor baia, com nome chamado morte, a besta do mar e a besta da terra junto, as 4 bestas no livro da Daniel separadas, mas em Apocalipse 13, as 4 bestas misturadas num único poder, uma besta, mistura de leão, leopardo, urso, e aquela besta com dentes de ferro, Apocalipse 13, nesse tempo. Então agora essas espigas verdes, com casca, que ainda não era pão, era um mistério, está sendo aberto para a igreja. Como isso? Tem que haver um sacerdote com fé. Tem que haver um sacerdote que é um dispenseiro dos mistérios de Deus. Tem que haver um sacerdote apontado, porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, que os ministros sejam dispenseiros dos mistérios de Deus. Mistério é algo escondido dentro da palavra. Um segredo é algo escondido. No dia da voz do 7º anjo se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Segredo é mistério. Aleluia! Aleluia! Vamos abrir a Bíblia em São João capítulo 6. Eu preciso ainda chegar a algo com vocês. Então aquele sacerdote, ele só viu um milagre quando ele creu e começou a distribuir o alimento para o povo. Ele não veio com a sacola de pão nas costas. Ei, gente, olha só. Olha só que sacada de pão. O meu auxiliar veio com mais uma sacada ali. Aí o povo ia se acalmar. E ele estava calminho, seguro. Não. Ele subiu no púlpito, certamente muito nervoso, Juliano. Certamente iria beber uns 2 copos de água. Antes de ele subir no púlpito, ele foi umas 40 vezes do banheiro. Preocupado, se ajoelhou até e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu só tenho aqui 20 pães e um feixe de espigas. É o alimento que não é pão ainda. Mas o profeta falou que isso era para eu dar para o povo. E ia sobejar, Senhor. Ia sobrar alimento para outro dia, Senhor. E ele falou: Senhor, tu sabes que eu não sou padeiro. Tu sabes que eu não conheço esse mistério, mas tu é o grande Deus, o poderoso, aquele que multiplica os pães. Aleluia! E ele subiu com os pãezinhos e as espigas na mão, talvez meio nervoso, meio tremendo, e começou meio gaguejando. Eu quero dizer para vocês que eu tenho aqui 20 pães e esse feixe de espiga, mas segundo assim diz o Senhor, isso aqui vai virar pão e vai sobejar. Aleluia! Aí quando acabou o culto, o tempo já se foi, gente. Vamos deixar amanhã, nós continuamos comendo. Porque a promessa é comer e sobrar. Por quê? Porque nós temos na casa do Pai. E na casa do Pai tem uma geladeira cheia. E você pode ir tomar ela. Aleluia! Aleluia! O João não vai chegar na casa dos irmãos e abrir a geladeira. Mas lá em casa, ele abre. E graças a Deus sempre está abarrotado de comida. Não tem aquilo que eu gosto. E ainda se dá o direito de escolher. Porque ele sabe que na casa do Pai. O que tu vai comer hoje? Revelação de Jesus Cristo. Abre a geladeira. Ô Pai, não tem aqui o desvelar de Deus? Eu quero comer o desvelar de Deus hoje. Eu só tenho aí Cristo, o mistério de Deus revelado, o sinal. Aqui é o maior que Salomão.
Tem ali do lado da porta, tem os 7 selos, 7 eras. Deixa eu ver se eu acho aqui o desejar de Deus. Escolhe, porque na casa do Pai há fartura de alimento. Aleluia. Vamos ler São João capítulo 6? Vamos concluir aqui então. Vamos concluir aqui. São João capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Observe, irmãos. Se o Espírito Santo não estiver em cena, não adianta nós ir com uma pilha de mensagem. Não adianta vir com uma pilha de mensagem. Não que você não possa vir. Não adianta vir com uma pilha de mensagem embaixo do braço. E como já vi pregador que o diácono tem que trazer mais uma bolsa junto. Falei, hoje o culto vai ser longo. A coisa vai pegar. Chegou o grande mestre. Nada contra. Nada contra. Se o Espírito Santo não estiver em cena. Agora, se o Espírito Santo estiver em cena, você pode entrar só com um parágrafo, só com um versículo bíblico. Deus, Ele é responsável. Vamos ler a Bíblia? Como diz o pastor Júlio, lê só a Bíblia, amados. Leia a Bíblia. 6, verso 1. Depois disso partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E a grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Observe, era um tempo de Páscoa, era um tempo de saída. O povo estava com fome. Era o segundo êxodo. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Filipe olhou a multidão. O mestre deve estar brincando comigo. Só homem tinha 5.000, sem contar mulheres e crianças. Estima-se que tinha 30.000 mais ou menos. Filipe olhou aquele, deve estar brincando comigo. Observe. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Nesta hora de saída, Deus, Ele sabe o que Ele vai fazer. Só que Ele quer ver o que nós vamos fazer. Ele já nos deu a Bíblia, nos abriu a palavra, 1150 mensagens, tudo mais. Só que Ele quer ver o que nós vamos fazer com isso. Se nós vamos poder confiar naquilo que Ele falou, não vos preocupeis com o que hei de falar. Naquela hora, o Pai colocará as palavras em vossa boca. Observe. Não é igual aquele evangelista que trepa na carroça e fala para o carroceiro: está preparado para morrer? Sem assunto, com a pasta cheia de mensagem bíblica, não sabia como entrar. Não tinha segurança. O que será que eu falo para ele? Será que eu falo? Como que eu entro para evangelizar ele? O que será que eu falo para ele? Não se preocupa. Deus vai criar a situação. Deus vai trazer algo em cena. Deus vai fazer você chegar àquele ponto que Ele quer. Amém? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão. O senhor sabe o que é isso? É muito pão. 200 dinheiro naquela época era muito dinheiro. Dava de comprar
uma carroça de última série, cavalo encilhado. Hoje talvez seria dar de comprar um carro. É muito pão. Essa festinha vai sair caro. Não bastarão para que cada um desses tome um pouco. E não pode repetir. Mas a promessa lá que Eliseu falou, dá o pão para o povo, dá o pão para o povo. Eles vão comer, vão se fartar e vai sobrar. Aleluia. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro disse, está aqui um rapaz. Oh, que coisa. Tinha um menino que carregava um mistério numa cestinha ali. Ele tinha um menino que carregava 7 elementos numa cestinha. 5 pães e 2 peixes. 7 selos. Chega um rapazinho. O nosso pastor mandou um rapazinho lá para pregar para nós. Uma irmã falou isso depois de eu estar aqui quase 5 anos como pastor. O pastor Júlio mandou um rapazinho lá, ele que prega para nós. Mas ainda bem que esse rapazinho chegou com um cestinho. Tinha 7 pães. O que eu gostei, que eu já estava de cabelo branco, eu gostei do rapazinho. Para quem não sabe, essa foi a irmã Belinha. O pastor mandou um rapazinho lá, ele prega para nós. Mas só que o rapazinho, graças a Deus, carregava no cestinho 5 pães e 2 peixes. Aleluia! O Maciel está escondido atrás da câmera. Ele quer saber que a turma saiba que ele é o esposo. Aleluia! Tem aqui um rapazinho aí, mestre, com 5 pães e 2 peixes. Jesus falou, é só isso que eu preciso, 7 selos. Capte isso. Mas veja, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada, de cevada também, igual o de Eliseu lá, e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? O que? Não sei por que vocês falam tanto desses selos. O que é isso para tantos? O que é isso para nos levar no rapto? Não se entende nada. Fala na capa que é 7 selos, isso eu entendo. Tem alguns que não conseguem nem ler a capa. Não conseguem ver que é 7 selos abertos. Até a capa está uma espiga verde. Isso não tem 20 pães aí, como é que eu vou botar poder dinâmico nessa igreja para ir no rapto? Falando de guerra, rumores de guerra, falando das eras, falando de trovões, e ainda o 7º selo é silêncio no céu, não se explica nada. Isso está tudo em espiga ainda. Como é que nós vamos comer? O que é isso para tantos? E disse Jesus, deixa comigo, mandai o povo assentar. Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Só homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos. Agora eu quero que você capte. Itamar, quero que você capte algo aqui. Depois que Jesus deu graça e começou a partir os pães e o peixe, ainda era 5 pães e 2 peixes. Depois que Eliseu falou, vai, dê ao povo, era 20 pães e um feixe de espiga verde. Ainda era. Jesus não aconteceu assim. Jesus, graças te dou, Pai, multiplique-se, caiu um monte de pão em cima dele. Não foi assim. Se fosse assim, ele fosse cercado de pão e peixes
pulando. Se fosse assim, os discípulos, oh, aí dá para nós dar para o povo. Mas Jesus partiu. Quando partiu o pão e o peixe, ainda era 5 pães e 2 peixes. Quando deu na mão deles, quando ele partiu aquela substância e deu na mão dos discípulos, que eram 12, logo eles deram para 50. Os 50 deram para 100. Os 100 deram para 200. Os 200 deram para 1000. Os 1000 deram para 2000. E foram dando. Aonde que o pão se multiplicou? Na mão do sacerdote lá atrás? Na mão do sacerdote. O profeta só abençoou, só falou a palavra. Quando que os pães e os peixes se multiplicaram? Não foi na mão de Jesus. Ele só abençoou. E quando ele deu na mão deles, eles creram. Eles creram. Eles sabiam da mão de quem estava vindo aquele peixe. Mas observe, era o lanchinho de um menino. Talvez a mãe, ele ia trabalhar, auxiliar de carpinteiro, alguma coisa. Falou, filho, e observe, não era peixão, a Bíblia fala aquela peixinho. Talvez eram umas 2 piabinhas. Observe, talvez os pães eram pãezinho pequeno, tipo pãozinho de queijo. Carregavam num cestinho. Aleluia. Mas havia um maná escondido por trás daquilo ali. Havia assim diz o Senhor. Aleluia. Pega os selos, lê todo para a igreja e não consegue ver nada. Não consegue ver 10%. Tem uma parte que é espiga verde. É alimento selado. Não é pão. O sacerdote tem que crer e tornar aquilo pão para o povo. Vamos concluir aqui. Eu quero concluir isso aqui rapidamente. Amanhã nós continuamos. Sobrou. 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 Não conseguiu comer tudo. Aleluia. Aleluia. Quando o profeta saiu de cena, 7 selos. Quando há um verdadeiro ministério que crê, que está confiando no Espírito, sabendo que agora a unção está derramada sobre o povo, ele pega isso e começa a multiplicar. Observe, já faz 50 anos, isso não para de se multiplicar. Vamos concluir a leitura aqui? Amém? São João 6. Só quero concluir isso aqui. Amanhã nós continuamos. Então observe, capte isso. Quando o pão foi multiplicado, seria bom nós ler, né? Seria bom nós concluir. Isso é tão precioso, né? Vamos concluir os 6 ali, ó. Ele disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muitos na relva naquele lugar. São João 6, 10. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam sentados. Igualmente, porém, os peixes, quanto eles queriam. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Oh, esse alimento não pode se perder, tudo é pão, tudo é comida. Até a capa é comida. Até a capa. Nós não de casca banana e joga a semente fora. Certo? Até a casca dá para fazer vitamina. Camarada que nunca comeu a banana, já contei isso para vocês. Pegou a banana, descascou ela, jogou a semente fora e comeu a casca.
gostou, falou: que fruta boa, pena que a semente é muito grande, o caroço. Correto? Muitos estão comendo só a casca e jogando a parte da semente. Aleluia! Ó, versículo 13: e recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Observe, 12 cestos, a mesma quantidade de apóstolos que distribuíram. 12 apóstolos, 12 cestos, 12 eram os pães da preposição. Vamos voltar aqui, São João 6, só para nós concluirmos aqui. Posso continuar um pouquinho mais? Só para nós concluirmos aqui, ó. São João 6, verso 22. Depois da multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar. Já pensou? Aquela galera falou: que profeta, oh, ninguém precisa mais trabalhar, só ouvir a pregação, culto de manhã e de tarde e à noite, e comida à vontade. E aí ninguém mais queria sair do culto. Vinha para o culto e não queria mais ir embora. Um alimento desse multiplicado. Só que tinha alguns ali que só estavam atrás de pão e peixe, só isso. Só estava atrás de cura divina, só estava atrás de carro novo. Queria dar o testemunho, sacudir a chave, Jesus me deu, só falta 46 para pagar. Esse tipo de testemunho, certo? Mas aí Jesus sai, atravessa o mar, pensa no desespero. Cadê ele? Cadê o nosso multiplicador de pão? Cadê? E corre de um lado e corre do outro. Já pensou, amanhã nós temos que voltar a trabalhar? Voltar para a cidade? Aqui nós só senta no relento, senta na relva e come pão, e escuta uma boa palavra, enquanto os enfermos são curados, paralítico anda. Imagine o que era. E no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Agora observe, sem a presença do Filho do Homem, o que os discípulos iriam fazer com 5 pães e 2 peixes? Não iam fazer nada. Não ia dar nem para os 12 comer. Eles iam mandar o povo embora, se esconder atrás de uma pedra ali e brigar por causa de 5 pães e 2 peixes em 12. Agora, o que os pastores vão fazer com essa mensagem, com esses selos, sem o Filho do Homem, sem a unção? Aleluia, versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegasses aqui? Jesus respondeu-lhes, disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Observe, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, Deus, o selou. Então ele estava falando, ó, esse pão que vocês comeram aí, qualquer um pode comer, mas tem uma parte que vocês têm que trabalhar, para que o Filho do Homem possa dar para vocês, é uma parte que está selada, está em espigas verdes, não é pão ainda, o Filho do Homem vai dar para vocês.
Amém? Eu vou parar por aqui, eu não vou entrar no versículo 44, para você ver que você não está se alimentando hoje de um homem, você está se alimentando da palavra falada, filho do homem. Amém? Vamos adorar? Aleluia!